Palmeiras que treina hoje, né, lá na academia de futebol. Amanhã tem um jogo contra o Vasco da Gama em casa, às 19 horas, né? E o Palmeiras atualizou, né, os dois jogadores que saíram contundidos do jogo contra o Bahia. Com o Piquerez, nada de grave, apenas dores no joelho, né? O Piquerez tem uma recuperação mais rápida, inclusive ele que teve um trauma no joelho, ele mesmo fez uma postagem em suas redes sociais ontem, ele tirou uma foto do joelho dele dizendo: estamos bem, então tá tudo ok com o Piquerez. Já o Lucas Evangelista tem a situação mais complicada. Ele teve diagnosticada uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Ele vai fazer novos exames para saber a gravidade do problema. E o clube informou, inclusive, que não está descartada a realização de uma cirurgia, hein? Em relação a essa lesão muscular do Lucas Evangelista. Então, é um negócio que pode se tornar um problema aí pro Abel nos próximos jogos, né? Seria um baita de um problema, hein? Pois é. E aí você pode mudar a postura do meio-campo com o Andréas Pereira voltando, dando um passo atrás, sendo o segundo jogador de meio-campo, o que a gente já estava até imaginando na chegada do Andréas Pereira, que ele ia ficar no lugar do Lucas Evangelista, mas com o Evangelista jogando bem e o Andréas Pereira também atuando bem, e quem perdeu espaço nisso aí foi o Maurício, né? Talvez ele volte aí a atuar aí com o Maurício como articulador de jogadas, e o Andréas Pereira deu um passo atrás, jogar como segundo volante. E aí, gente, o Evangelista, a gente não diria isso até um tempo atrás, só que o menino engatou aí bons jogos, começou a subir de produção e se tornou uma das peças fundamentais nesse meio campo, e agora deu azar com essa contusão, né? E é curioso, né? O Evangelista, eu diria que talvez ele estivesse vivendo o melhor momento da carreira, né? Então, dando entrevista, né, pra televisão, todo mundo elogiando ele, aqui a nossa equipe mesmo, né, o Bento, contra o River Plate, destacou muito, né, a importância do Evangelista. Só não foi o principal porque o Flaco fez gol, né? Fez dois gols. Exato, o Vitor Roque, ele faz o gol que dá aquele alívio, né, depois do Palmeiras sair perdendo, o Flaco faz 2 gols, mas o Bento e o Dodô, eles fizeram questão, né, de destacar o Evangelista, que pegou um pipinaço, né? Não é fácil você substituir o Richard Rios, e ele teve que fazer isso no Palmeiras. No começo, em alguns momentos, ele chegou a ser contestado. Eu lembro que na Copa do Mundo de Clubes teve uma das partidas do Palmeiras, não foi uma brilhante, exuberante atuação do Palmeiras na competição, mas eu lembro que muitos torcedores cornetaram, sim, o Evangelista, e porque efetivamente ele não desempenhou o melhor futebol, mas aí ele voltou, foi ganhando confiança, né? O Abel, ele foi conhecendo um pouco melhor ali em relação ao Evangelista, as características dele, e aí ele começou a se destacar, né? E também a gente falou aqui que quando o Palmeiras anuncia a contratação do Evangelista, muito torcedor torce o nariz, por quê? Porque o Palmeiras estava próximo de contratar Claudinho e Andréas Pereira naquela ocasião e trouxe o Evangelista, e ficou assim um prêmio de consolação, né? Dormi pensando no Claudinho, acordei com o Evangelista. Mas ele foi lá dentro de campo, mostrou, né, que é um jogador muito importante, que hoje ele é fundamental, né? Ele é titular absoluto do Palmeiras, né? Acho que não tem como negar. E aí, dentro do que o Sgris falou, restam essas alternativas. Ou você coloca o Andréas, recua um pouquinho o Andréas, e ali para a função, né, que o Andréas ele está executando, o meia pela direita, você tem outros jogadores para colocar, o próprio Maurício, você tem, sei lá, o Facundo, né, você pode utilizar por ali, o Alan, apesar de não estar bem, ele executa a função, né, o próprio Sosa, você consegue colocar o Sosa também aberto pelo lado direito, apesar dele preferir o lado esquerdo, e muda um pouquinho a característica. Ou o Aníbal mesmo, né? Então você vai com 2 volantes, coloca ali o Emi Martinez e o Aníbal, também é uma alternativa aí para o Abel, além de mudar sistema. Então acho que ele vai conseguir, né, suprir essa ausência do Evangelista, mas é um jogador que, repito, com as características dele, esse 8... como o Lima gosta de falar, box to box, né? Um jogador que é muito importante na hora de defender e também na hora de chegar ao ataque, não tem outro nesse momento no elenco do Palmeiras. Acho que pode prejudicar o Andréas Pereira, ele tendo que recuar um pouquinho, mudar o futebol dele, pode prejudicar ele até pensando em seleção brasileira, ou ele vai desempenhar tão bem quanto ele desempenha um pouco mais à frente? Não, eu acho que assim, ele tem condição, ele já desempenhou muito essa função, mas talvez... No Flamengo ele jogou muito assim, ele jogou, né, muito como 8, assim. Só que assim, se afasta ele um pouco do gol, né? Então quando você pensa em protagonismo, ele quer uma vaga na seleção, é muito mais fácil ele chegar à seleção marcando gols do que fazendo uma função ali atrás. Exato, uma função que ele se entrega mais. Até porque de 5 e de 8, os nomes do Ancelotti já estão meio definidos, né? Então o Andréas, ele iria ali como um 10 mesmo, uma alternativa ao Neymar, que não está sendo convocado, ao próprio Paquetá,
que foi convocado na última lista, né? Quarta-feira agora a gente tem convocação de novo. E aí o Andreas, ele brigaria, na minha opinião, naquela posição e não ali como um camisa 8, já que você tem, né, Bruno Guimarães, que já está consolidado, o Joelinton também, que em tese é o reserva do Guimarães, Só etc. para... Embora o Palmeiras ainda não tenha divulgado oficialmente, tá? Não divulgaram oficialmente ainda, tá? Mas a informação que vem é que o Lucas será mesmo submetido a uma cirurgia, tá? O Lucas Evangelista. Ele rompeu o tendão posterior da coxa direita e vai ter que passar por cirurgia e está fora da temporada, tá? Não é uma informação oficial ainda, tá? Nenhum veículo oficial do Palmeiras confirmou, mas a imprensa já está divulgando, né? Então o Evangelista vai passar por uma cirurgia no tendão posterior da coxa direita e está fora da temporada. Então, é aquilo que a gente está falando, né? Provavelmente, até porque é a solução mais rápida para o Abel, né? E imediata é recuar o Andreas para segundo volante. Inclusive, o primeiro jogo do Andreas foi como segundo volante. Ele entrou como segundo volante. Depois, nas partidas subsequentes, o Abel adiantou um pouco mais o Andreas, né? Para deixar o Evangelista ou o M ou o Moreno ao lado dele, né? Então é isso. Então tá fora da temporada. Claro, vamos esperar só a confirmação oficial do clube, mas então já é praticamente certo isso aí, a cirurgia do Lucas Evangelista. A gente lamenta, como disse o André, talvez tenha sido a melhor fase da carreira do menino e ele sofre uma contusão grave.